Quando terminou o culto, quando terminou toda aquela celebração, a apresentação dos bancos, esse irmão procurou o pastor Guilherme e disse: quem é esse rapaz? E esse irmão, ele disse: é o pastor Adalberto, trabalha com a gente aqui da igreja, no colegiado da igreja, cuida dos casais. E aquele irmão comentou com o pastor Guilherme da necessidade que a Igreja Batista em Promissão tinha de um pastor. E isso começou um namoro. A partir daquele banco começou o namoro. Eu me recordo que 6 meses depois eu estive fazendo uma visita aqui em Promissão, fiquei uma semana nas festividades do Natal. Aí depois eles me convidaram em 2003 eles me convidaram para levar palestras aos jovens num retiro durante o período de carnaval. E assim eu vim para a região. E ali em Promissão, nós pastoreamos a Igreja Batista em Promissão 2 anos e alguns meses. Eu percebi que meu ministério ali estava chegando no fim, estava chegando no final. E eu e minha esposa, nós submetemos a Deus a hipótese do Senhor nos levar para outro lugar. E assim, no silêncio, eu e minha esposa começamos a orar a Deus. Deus, se o Senhor tem algo a mais para nós aqui, o Senhor mostra. Mas se o Senhor não estiver, o Senhor mostra aonde que nós vamos trabalhar agora. Seu Leonardo, depois de uns 10 dias de oração, eu e minha esposa, me liga um grande amigo do Senhor, o João Molina, meu amigo, que aliás, quero deixar registrado publicamente meu carinho pelo saudoso irmão João Pérez Molina. O irmão João Molina me ligou dizendo: olha pastor, já vai fazer 1 ano e meio que nós estamos sem pastor aqui, e o nome do senhor foi ventilado na comissão de indicação. Eu gostaria de saber se o senhor aceita participar do processo de sucessão pastoral. Eu, na verdade, não poderia aceitar, naquele momento, sem antes ter a certeza de que o Senhor teria isso para mim. Pedi 10 dias para pensar, para orar. No 7º dia eu entendi de Deus aquela paz. Deus colocou uma paz muito grande no meu coração, de que eu deveria de participar do processo de sucessão. Como eu pastoreava a igreja em Promissão, eu não poderia fazer nada escondido. O pastor deve ser transparente. O pastor deve ser o primeiro a viver aquilo que ele prega lá no púlpito. Eu não poderia subir no púlpito da minha igreja, sabendo que estaria escondendo alguma coisa da igreja. Então, no primeiro momento, eu reuni o corpo diaconal da Igreja Batista em Promissão, juntamente com a diretoria estatutária. Compartilhei com eles que estaria participando do processo de sucessão pastoral da primeira Igreja Batista em Birigui. E comuniquei isso aos irmãos e pedi um conselho do próprio conselho da igreja. Se eu diria isso à igreja ou se aquilo ficaria entre a liderança da igreja. Os irmãos me aconselharam a dizer à igreja. Então isso aconteceu num sábado, no domingo eu anunciei à igreja, e na segunda-feira eu liguei para o irmão João Molina e ali compartilhei com ele que estaria participando do processo de sucessão. Então, dentro dessa transferência transparente, no fim de 90 dias, Deus confirmou no coração da igreja, e eu fui eleito por unanimidade a ser o pastor da primeira Igreja Batista em Promissão e assumir a presidência da instituição enquanto pastorear essa igreja. Então as coisas aconteceram dessa forma. Pastor, e quando o senhor veio para Birigui e assumiu a igreja, como é que o senhor encontrou os adeptos da igreja? Como é que o senhor encontrou a igreja? Ok. Hoje o senhor está me apertando, hein? Tem que apertar um pouquinho. Nós temos que mostrar para aqueles que nos assistem a verdade, principalmente sobre a religião, que é muito importante, né, É verdade. É verdade. Mas é uma coisa interessante. Quando eu vim para esta região, eu percebi algumas coisas nas igrejas da região. Pastorear geograficamente
cidades que não estão tão próximas da capital têm a sua peculiaridade. Eu percebi que as igrejas batistas, eu vou falar da igreja batista porque é a congregação na qual eu sirvo a Deus. Mas eu aprendi um pouco sobre a cultura da região. Eu pude perceber que as igrejas da região as igrejas batistas daqui, são as igrejas mais antigas da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Eu fui à Convenção do Estado de São Paulo e pedi para o diretor executivo uma lista das 100 igrejas mais antigas do Estado de São Paulo. E eu constatei que das 100 igrejas mais antigas do Estado de São Paulo, igrejas batistas, 37 eram da região. Do ponto de vista histórico, isso diz muito para mim. Ou seja, as igrejas dessa região já têm uma cultura cristalizada, já tem uma cultura fechada. A igreja, quando eu assumi a primeira igreja batista em Birigui, ela acabara de completar 66 anos. Ou seja, ela já tinha uma cultura definida, ela já tinha uma semântica nas palavras, ela já tinha todos os trejeitos de uma igreja antiga. Desde então, eu passei a estudar a história da igreja, fazendo uma leitura sistemática das atas da igreja, para que eu não batesse de frente com uma cultura já pré-estabelecida, de maneira que eu não me ferisse e também não ferisse a igreja. Porque afinal de contas, eu cheguei, mas a igreja já estava. E eu precisava descobrir como trabalhar com a igreja, como tratar a igreja com carinho, com amor, e também propor mudanças. Como já tinha dito alguns minutos atrás, a igreja já estava sem pastor há 1 ano e meio. Como que eu encontrei a igreja? Eu encontrei uma igreja com uma visão missionária muito grande. Na época ela já tinha organizado 5 igrejas na região. A primeira igreja batista em Birigui já tinha organizado a primeira igreja batista na cidade de Bilac. Já havia organizado a segunda igreja batista aqui em Birigui, lá no bairro do Costa Rica. Já havia organizado a terceira igreja batista em Birigui, ali no bairro do Isabel Marim. E já havia organizado a igreja batista Filadélfia, em Birigui, lá no Teresa Barbieri. Tudo isso fala muito da dinâmica da igreja. Havia, na minha forma de interpretar e de perceber, a igreja estava precisando de entender que, quero abrir um parênteses, todo início de século há grandes mudanças na história. Reparam que quando foi derrubado o World Trade Center, foi no início do século. Todo início de século, os primeiros 25% de um século, são utilizados pelas instituições, onde elas vão tentar entender o mecanismo predominante do século novo, para que elas possam se encaixar. Quer ver que coisa interessante? O novo Código Civil brasileiro passou a ser vigorado agora em 2003, começo de século. Eu precisava, de alguma forma, dizer à minha igreja que nós precisávamos quebrar alguns paradigmas, sem esquecer das nossas origens, que a quebra desses paradigmas seriam colunas e pilares que iriam fazer com que a igreja navegasse no novo século. Vamos pensar, faz pouco tempo que acabou a ditadura. Tudo isso tem a ver com o governo das instituições. Inauguramos um mundo pós-moderno. Como ser igreja no mundo pós-moderno? Como ser igreja? Como tratar alguém que acredita que a verdade é plural? Como lidar com a pluralidade da verdade? A verdade é uma só, a verdade é absoluta. Não dá para mudar isso. Não existe aquela expressão, a minha verdade é essa, a sua verdade é aquela. Não. Um dos dois é mentira. E eu precisava propor à igreja uma nova forma de abordar a cidade. Há 45 anos atrás, 85% da população brasileira não era urbana, era rural.
40 anos atrás não está longe de nós.